Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 3, Crimes em Espécie, nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos no módulo anterior a respeito dos crimes contra o patrimônio. E aí, sem mais delongas, se você me permite aqui fazer uma breve revisão dos assuntos que nós já vimos até o presente momento. Na nossa aula passada, nós estudamos sobre o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. E falamos todos os detalhes, as características do crime de furto, suas teorias. Nós vimos a diferença do crime de furto para o crime de roubo. Nós vimos o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal e vimos que esses institutos, eles guardam similitudes, mas eles são completamente diferentes em sua essência. E na nossa aula de hoje, no segundo módulo dos crimes contra o patrimônio, nós abordaremos o crime de extorsão mediante sequestro, nos termos do artigo 159 do Código Penal, o crime de dano, previsto ao teor do artigo 163 do Código Penal, o crime de apropriação indébita, do artigo 168 do Código Penal, a apropriação de coisa achada, do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, o estelionato, do artigo 171, e da receptação, do artigo 180 do Código Penal. E na nossa aula final, nos momentos finais desse nosso módulo, nós abordaremos as escusas absolutórias. Nós veremos hipóteses de imunidades que alcançam certos delitos para determinadas pessoas ligadas a ele, que nós veremos em momento oportuno. E aí, sem maiores delongas, adentrando a matéria propriamente dito, nós iniciamos o nosso segundo módulo dos crimes contra o patrimônio com o crime de extorsão mediante sequestro, nos termos do artigo 159 do Código Penal. E a redação do tipo penal estabelece sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. A pena será de reclusão de 8 a 15 anos. Aqui, pessoal, nós vemos que o legislador ordinário, ele pretende salvaguardar, proteger a liberdade de ir e vir do indivíduo. O tipo penal do artigo 159 do Código Penal prevê que sequestrar uma pessoa, ou seja, tirá-la de sua circulação e de seu livre acesso de ir e vir para onde quiser, com o fim de obter qualquer vantagem. Observe que o legislador não foi específico, porque mesmo que nós estejamos tratando do rol dos crimes contra o patrimônio, alguns entendem que essa vantagem é de natureza patrimonial, portanto. Mas, por expressa disposição do legislador ordinário, aqui, qualquer que seja a vantagem, por exemplo, a vantagem sexual, serviria agora para caracterização do crime do artigo 159 do Código Penal. Mas observe que a intenção do agente de obter para si ou para outrem qualquer vantagem não é apenas para auferir o lucro com aquela vantagem, mas sim como condição ou preço do resgate para libertar a pessoa. Então imagine agora, por exemplo, que um pai recebe a ligação de um sequestrador dizendo que está de posse da liberdade, está restringindo a liberdade do filho e exige como condição para o resgate um determinado valor, um determinado preço, que pode ser pecuniário, pode ser em dinheiro ou em outro bem de valor. Ou então, o que é que ele faz agora? O sequestrador, ele cerceia a liberdade de alguém e ele exige
Uma vantagem como condição para a liberdade é, por exemplo, que uma pessoa dele determinado objeto, determinado bem, ou faça uma determinada coisa que ele esteja impondo como condição para libertar o sequestrado. Interessante observarmos que o parágrafo 1º, 2º e 3º estabelece formas qualificadas do crime de sequestro, do crime do artigo 159 do Código Penal, que é a extorsão mediante sequestro. Parágrafo 1º. Se o sequestro durar mais de 24 horas, e aí é importante nós entendermos que aqui o legislador entendeu que para que se configure o crime de sequestro, da extorsão mediante sequestro, o objeto aqui agora é a extorsão. Mas a fim de extorquir alguma coisa, o que é que ele faz? Ele cesseia a liberdade do sequestrado. Nesse caso, entende-se que se o sequestro durar menos de 24 horas, ele responderá pelas sanções do caput, do tipo penal do artigo 159. Porque se o cesseamento da liberdade durar mais de 24 horas, ou se o sequestrado é menor de 18 anos, ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Permita-me aqui fazer uma observação quanto à insígnia, quanto o nome iuris, estabelecido no parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal. Pessoal, observe que a redação do tipo penal quadrilha ou bando é uma redação ultrapassada. Isto porque quadrilha ou bando era a rúbrica do crime do artigo 288 do Código Penal, modernamente chamado associação criminosa. Isso porque, com o advento da Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, a rúbrica de quadrilha ou bando foi modificada para associação criminosa. Então, apesar de ainda constar na redação o termo quadrilha ou bando, leia hoje associação criminosa. Ficando, portanto, assim, mais inteligível a redação do parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por associação criminosa, a pena será de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato, ou seja, do sequestro em que se pretende extorquir, resulta lesão corporal de natureza grave, aqui você já entenda, grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 16 a 24 anos. Porém, nos termos do parágrafo 1º, se resultar morte, se do cesseamento da liberdade, se do sequestro em que se pretende extorquir alguém, resultar a morte, a pena será de reclusão de 24 a 30 anos. Causa de diminuição de pena. O parágrafo 4º estabelece que, se o crime é cometido em concurso de agentes e o concorrente, ou seja, um dos sequestradores, que denuncia a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Essa é uma hipótese de presente dado ao sequestrador que denuncia os demais atos, a demais associação, com o objetivo de contribuir com a libertação do sequestrado. E aí você já deve estar pensando assim, professor, quer dizer que essa é a hipótese da colaboração premiada ou da dilação premiada? Não, pessoal. A colaboração premiada é instituto previsto ao teor do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da Organização Criminosa, que prevê outros benefícios ao delator, sendo eles concessão de perdão judicial, a depender do caso,
redução da sua pena em até 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aqui, no caso do parágrafo 4º do artigo 159, o único benefício que é concedido agora ao delator do concurso de agentes da associação criminosa será uma redução de 1/3 a 2/3 da pena. Não confundir os institutos. Crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Observe que o legislador ordinário ele pretendeu agora proteger, salvaguardar o patrimônio das pessoas, impedindo com isso que os indivíduos andassem destruindo, danificando o bem das pessoas. Por isso, imagine agora que um indivíduo que ele se utiliza de objetos contundentes para danificar o bem de uma pessoa deverá responder nos termos do artigo 163 do Código Penal. Inclusive, nós vemos muito comum hipóteses de acidente de trânsito em que se pleiteia a responsabilidade criminal daquele que causou o dano nos termos do artigo 163 do Código Penal. E aí, pessoal, é importante nós diferenciarmos a responsabilidade cível do indivíduo para a sua responsabilidade criminal. O artigo 163 do Código Penal incrimina a conduta dolosa, a conduta de querendo e desenvolvendo uma vontade livre e consciente para causar um dano ou inutilizar ou deteriorar uma coisa alheia que pertença a outrem. Um exemplo de acidente de trânsito em que um veículo, por exemplo, colide com outro porque o seu motorista estava mexendo no celular, por exemplo, não há que se falar de crime de dano. Por quê? Porque a sua conduta não foi dolosa. Precisamos ter atenção e cuidado com questões de prova que pretendem misturar responsabilidade cível pela reparação do dano com o crime de dano do artigo 163 do Código Penal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Artigo 168 e 927 do Código Civil não se confunde com o artigo 163 do Código Penal. Lá, no direito civil, haverá a responsabilidade pelo ressarcimento. Aqui haverá a responsabilidade criminal pela conduta dolosa de inutilizar, deteriorar ou destruir coisa alheia móvel. Dano qualificado, nos termos do parágrafo único que estabelece, se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, quer dizer, se da ação, por exemplo, de jogar gasolina para destruir o carro, não gerou dano à pessoa. Inciso 3, contra o patrimônio público. Inciso 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a pena será, portanto, de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Pessoal, o crime de dano do caput do artigo 163 do Código Penal é crime de menor potencial ofensivo. Isto porque a pena varia de 1 a 6 meses. Portanto, compatível, inclusive, com o instituto da suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9099 de 95, que é a lei do GCRIM. Porém, se a hipótese for de dano qualificado, não há se falar crime de menor potencial ofensivo, porque o rito que deverá processar e julgar o dano qualificado não será o sumaríssimo, como lá no caso do caput, mas sim o rito comum sumário.
que deverá julgar, processar e julgar o dano qualificado do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. Atenção à questão de prova que diz respeito agora ao preso que cerra a grade da cela para poder fugir. Cuidado! Observe agora que o inciso 3 do parágrafo único estabelece que será dano qualificado contra o patrimônio destruir, inutilizar ou deteriorar coisa pertencente ao poder público. Bem, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária entende que se um indivíduo ele cerra a barra da grade para poder fugir, ele não responde por dano qualificado, por quê? Porque ele está no exercício da vontade livre que cada ser humano tem de procurar a sua liberdade, de tentar a sua liberdade. Não obstante, ele está preso por algum motivo que ele deu causa, praticou conduta que restringiu sua liberdade. Porém, se questão de prova disser que o indivíduo cerrou as barras de uma grade pertencente a uma delegacia, deverá responder pelo crime de dano qualificado, resposta assertiva incorreta. Ele deverá responder pelo dano simples. É diferente o caso, no entanto, do pichador. O que é que ele faz? Ele está pichando, sujando o patrimônio público. Aí você pergunta assim, mas professor, no caso do pichador, ele não terá uma responsabilidade criminal em específico? Sim, pessoal, terá. Todavia, ele poderá responder no que toca à destruição, inutilização ou deteriorização de coisa alheia móvel. Nesse caso, ele está deteriorando o patrimônio público. Tenhamos cuidado com relação à questão de prova que cobra essa questão de dano simples para dano qualificado. A apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal. A redação do tipo estabelece apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Gente, aqui, e a pena será de reclusão de 1 a 4 anos. Aqui, qual é a pretensão do legislador agora? É impedir que pessoas utilizando de má fé, ao ter em sua mão o direito inicial de posse ou detenção de determinada coisa, delas se apropriarem indevidamente. Imagine agora, por exemplo, que eu tenho um carro e eu alugo o carro para que rode como aplicativo de motorista particular, e o motorista agora que tem a minha autorização de detenção, ele pode agora usufruir do carro de acordo com o contrato de aluguel que nós fizemos. Certo dia eu vou pedir o carro de volta a ele, e ele diz assim, não, eu não vou dar mais o carro, e ele se apropria, ele se esconde e não me devolve mais o carro. Gente, cuidado que isso não é crime de furto, muito menos há que se falar em roubo. Uma vez que no caso do roubo não houve VGA, violência nem grave ameaça à pessoa, muito menos redução da impossibilidade de defesa. Também não há se falar crime de furto, por quê? Porque para a configuração do crime de furto, a coisa deveria estar lá, quieta, parada no canto dela, sem a supervisão de seu legítimo proprietário. No caso do artigo 168 do Código Penal, a pessoa tem a posse ou a detenção legal, lícita, legítima da coisa. Porém, o que é que ele faz? Ele se apropria da coisa, tratando-a com animus domini, como se sua fosse, porém, de forma ilegal, de forma ilegítima. Nesse caso, no exato momento que ele se apropria da coisa, que ele tinha posse, ou a detenção lícita, ele comete crime do artigo 168 do Código Penal. Cuidado com a questão que diz respeito agora à confusão da posse
ou desculpa, da apropriação indébita com o furto. Tenhamos cuidado com isso. Causa de aumento de pena do parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa, inciso 1, em depósito necessário. 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E 3, em razão de ofício, emprego ou profissão. Bom, cada coisa analisada separadamente. Imagine agora que haverá causa de aumento de pena se, por exemplo, um determinado bem foi entregue a uma pessoa para que ele seja o depositário fiel daquela coisa, para que ele tome conta daquela coisa até que a decisão judicial determine sua restituição. O que é que ele faz? Imagine agora que foi um carro, por exemplo. Ele imagina que já que ele está com o carro e o tempo está passando e a justiça não determinou a sua restituição ou a entrega de quem lhe seja de direito, ele começa a usufruir daquela coisa. Responsabilizado, portanto, na causa de aumento de pena do parágrafo 1º. Na qualidade de tutor, curador, síndico e liquidatário, olha, um exemplo mais clássico, que é o exemplo do síndico, imagine agora que os bens que estavam de responsabilidade do prédio agora, pertencente a todo o prédio, o síndico se toma posse dela, o exemplo normalmente é dos valores, o valor da taxa do condomínio, e ele se apropria daquele valor agora e não repassa aos demais condôminos. Responderá, portanto, pela apropriação indébita com a causa de aumento de pena. Ou em razão do ofício, emprego ou profissão. Imagine agora, no ofício de padre, de pastor, em que os fiéis estão recolhendo agora os seus dízimos e suas ofertas. O que é que o sacerdote faz? Ele começa a se apropriar daquele valor indevidamente, dando destino diverso do que seria legítimo, do que seria lícito, que era para manutenção do templo, para manutenção da casa de Deus. Ele dá um destino diferente, respondendo pela causa de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 168 do Código Penal, e não poderia ser diferente. Da mesma forma, no caso do empregado, no caso do indivíduo que tem uma profissão, que ele se apropria ilicitamente de instrumentos de trabalho ou de valor da empresa do qual ele tinha a posse ou a detenção e não repassa a empresa, incidirá, portanto, nas causas de aumento de pena do parágrafo 1º. Apropriação de coisa achada, essa é muito interessante. Nos termos do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, a redação estabelece: quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias, responderá pela pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Vocês lembram que na nossa aula passada eu falei de um jargão popular, segundo o qual achado não é, muito bem, não é roubado, você está certo, achado não é roubado, mas também não é furtado. Lembra que nós comentamos isso? Isso não significa dizer, pessoal, que se eu e você acharmos alguma coisa no meio da rua, não tenha dono. Não temos que pensar dessa forma. Há um dever legal, há um dever jurídico nosso de, achando, procurar restituir ao legítimo possuidor. Aí você já deve estar olhando assim para mim e dizendo: ah, professor, pelo amor de Deus, ninguém é bobo. Eu vou achar um valor no meio da rua, vou levantar na rua e vou dizer: ei, quem é o dono? Lógico, vai aparecer 1 milhão de donos. Gente, veja, o que mais importa nesse momento é você entender o seu dever legal de procurar restituir a pertença que, de alguma forma, é de alguém e agora foi perdido.
E você, encontrando aquela coisa, você deverá procurar os meios de restituir aquela coisa. Veja, uma certa vez um amigo ligou para mim dizendo que foi num caixa eletrônico e encontrou lá no lugar de sacar do caixa uma nota de R$ 50. Ele ligou para mim e falou: Roberto, o que é que eu faço? Eu achei esse valor aqui. Falei: cara, veja se alguém ao redor está por perto procurando o valor. Você não vai sair levantando a nota, é óbvio. Mas tente encontrar uma pista. E ele disse: não tem ninguém aqui onde eu estou. Eu estou num lugar isolado, só tem eu. E eu falei: bem, procure então onde é que fica lá o pessoal do caixa, porque normalmente esses caixas eletrônicos ficam em shoppings, em mercados, em postos de gasolina. Vá na loja de conveniência e devolva. E ele disse: aqui onde eu estou não tem loja de conveniência. Eu estou num estacionamento de um hipermercado que, por sinal, lá dentro já está fechado. Falei: cara, a única alternativa que te sobra é procurar uma delegacia de polícia mais próxima de onde você está e devolver aquele valor, informando que você o achou. Porque a gente observe, a redação do tipo estabelece quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou, na ausência deles, entregá-la à autoridade competente. Não é certo nós ficarmos com bem que pertence a outra pessoa. O que não se confunde com coisa que nós estamos falando aqui agora. Coisa achada, que foi perdida, que terá responsabilidade nos termos do artigo 169, inciso 2 do Código Penal, bem como de coisa esquecida, para uma coisa que não tem dono e uma coisa que foi abandonada. Não é o caso. Ninguém vai abandonar, em sã consciência, uma cédula de R$ 50. Gente, atenção, não confundir, como eu disse agora, coisa perdida de coisa esquecida. Observe, coisa perdida sumiu por causa estranha à vontade do proprietário ou possuidor, que não mais a encontra. Exemplo, saiu à rua e deixou cair a carteira e continuou caminhando sem perceber a sua perda. Se alguém encontra e não toma as providências legais cabíveis no artigo 169, inciso 2 do Código Penal, comete crime de apropriação de coisa achada. Agora, cuidado, porque se a coisa for esquecida, é a hipótese de quem que sai da esfera de vigilância e disponibilidade por um simples lapso de memória, embora o dono saiba onde a encontrou. Exemplo, saindo de um restaurante, esquece o celular sobre a mesa, que terá a chance de voltar para buscar. Neste caso, quem acha a coisa e dela se apropria, não é de apropriação de coisa achada que ele responderá, mas sim pelo crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Cuidado com essas informações. A obrigação de restituir a coisa é de natureza cível, inclusive. O artigo 1233 do Código Civil estabelece: quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo. E se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Então, observe que essa é uma determinação já prevista desde o Código Civil, além do Código Penal. Apropriação privilegiada, nos termos do artigo 170 do Código Penal. Nos crimes previstos nesse capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é a hipótese de substituição da pena de reclusão pela de detenção ou diminuição de 1 a 2 terços ou ainda a aplicação apenas da multa. Estelionato, artigo 171 do Código Penal. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Observe que no caso do crime de estelionato, em que o legislador estabelece a vantagem ilícita, e aqui ele não disse qualquer vantagem, entendemos nós, conforme a doutrina majoritária, que essa vantagem ilícita aqui diz respeito à vantagem econômica, uma vez que estamos tratando agora do rol dos crimes contra o patrimônio. Então, um indivíduo agora que ele induz uma pessoa a erro, ele leva a pessoa através de seu joguete, de sua conversa fácil, de meios que induzam a pessoa a cometer o erro para que ele obtenha aquela vantagem, deverá responder nos termos do artigo 171 do Código Penal brasileiro. É aquele conversador, aquele que é bom de chaveco, que acaba enrolando a pessoa. O parágrafo 1º estabelece a hipótese do estelionato privilegiado, assim como nós vimos na apropriação de coisa achada, apropriação indébita privilegiada. Nós vimos que, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar o disposto no parágrafo 2º do artigo 55, que, como vimos, é a substituição da pena de reclusão pela de detenção, a diminuição de 1 a 2/3 ou apenas a aplicação da multa. Forma qualificada do crime de estelionato é a denominada fraude no pagamento por meio de cheque, previsto ao teor do parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal. Nos termos do inciso 6, estabelece, nas mesmas penas incorrem quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Olha só, impende registrar que o crime previsto nos termos do inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato por meio do pagamento de cheque sem a suficiente provisão de fundos, não diz respeito a toda vez que uma pessoa emitir um cheque que não tiver provisão suficiente dos fundos para compensá-lo, responderá pelo crime do estelionato. Não. Aqui, a intenção do agente é de fraudar de forma dolosa e usando de artimanha, de artifícios para enganar a vítima. Por exemplo, ele faz uma compra, emite o cheque sabendo, tendo consciência que não há suficiente provisão de fundo para cobrir aquela compra. É diferente o caso, por exemplo, de você faz uma compra sabendo que tem salário, que o salário vai cair naquele dia e emite o cheque sabendo que naquela data haverá suficiente provisão de fundo para pagamento. Porém, por circunstância alheia à sua vontade, aquele pagamento não foi feito, o cheque foi depositado e foi devolvido. Poderá haver responsabilidade no âmbito civil, mas não no âmbito criminal. Receptação, artigo 180 do Código Penal. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é a denominada receptação própria, ou influi para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte, a denominada receptação imprópria. A pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa, a denominada receptação de produto que o agente precisa ter o conhecimento que é produto de crime. Receptação qualificada do parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, olha aí a cereja do bolo, o elemento subjetivo do tipo, no exercício de atividade comercial ou industrial, de coisa que deve saber ser produto de crime. O exemplo clássico aqui são os desmanches de veículo automotor, em que certos desmanches conhecem a procedência criminosa, sabe que aquele produto é de origem delitiva e põe para comercializar. Haverá, nesse caso, pena de reclusão de 3 a 8 anos. Diferentemente da receptação culposa do parágrafo 3º, em que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve-se presumir obtido por meio criminoso. Imagina agora que o cara chega com um iPhone 11 para você e diz assim, aí tio, paga 100? Paga 100 que você leva agora. Óbvio que você sabe que um iPhone 11 ou celular nenhum custará um preço dessa bagatela de R$100. Normalmente o agente vítima desse caso, ele é suspeito. Agora, por quê? Porque ele procura meios de obter aquela vantagem quando adquire um produto que ele sabe, no mínimo, ser suspeito. Perdão judicial e privilégio. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, no entanto, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 55, que é substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Imunidades absolutórias ou escusas absolutórias, instituída ao teor do artigo 181 do Código Penal, ocorrerá quando será isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Significa dizer, crimes contra o patrimônio, contra o cônjuge na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Imagine agora a esposa que tira o dinheiro da carteira do seu marido, não responderá pelo crime de furto, porque ela terá imunidades absolutas, nos termos do artigo 181 do Código Penal. Entretanto, pessoal, não confundir imunidades absolutas do artigo 181 do Código Penal com imunidades relativas. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, do irmão legítimo ou ilegítimo, do tio ou sobrinho com quem o agente coabite. Veja, o filho que tira dinheiro do pai tem imunidade absolutória. O pai que tira do filho tem imunidade absolutória. Mas do irmão que tira dinheiro do outro irmão, dependerá a ação penal de representação para que efetivamente responda criminalmente. Agora, cuidado! Estão exclusos da imunidade que nós acabamos de ver agora, dos artigos 181 e 182 do Código Penal, os termos do artigo 183, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, inciso 1, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência. Ou seja, os crimes contra o patrimônio só haverá escusa absolutória se não houver violência ou grave ameaça, ou, inciso 2, o estranho que participe da empreitada, ou, inciso 3, se o crime é praticado contra pessoa igual ou maior de 60 anos. O namorado, a filha quer tirar dinheiro do pai e o namorado em conjunto com ela responderá criminalmente pelo crime de furto. Beleza, gente? Tempo apertado. Na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos abordando novo tipo penal em novo assunto. Até lá, se Deus assim permitir. Até mais.